parte da rotina. E o que é o extraordinário? É aquilo que sai da rotina. Sai dos nossos planos. É aquilo que transcende. É aquilo que ninguém espera. É aquilo que vai quebrar um dia comum. Ou melhor, vai quebrar uma reunião de ensino na sinagoga. Comum, corriqueira, costumeira. Era a leitura, ensino da palavra. Sinagoga significa pequena igreja judaica. Vai quebrar aquilo. Algo que seria rotineiro nessa quarta-feira. A gente chegar aqui na igreja depois de um dia de trabalho, cansados, mas entendendo que somos necessitados de Deus e da sua palavra. É rotineiro dobrarmos os joelhos aqui. É ordinário. É costumeiro orarmos pelos livros, orarmos pelas pessoas da Petrobras, né? Orar pelas fotos, orarmos pela camisa. É algo ordinário. O que seria extraordinário? Algo que quebrasse aquilo que estamos acostumados a fazer na quarta-feira. É justamente o que acontece em Marcos capítulo 3, versículo 1. Eles estavam na sinagoga. Era algo ordinário. Mais uma vez Jesus entrava numa sinagoga. E ali ele vê um homem da mão mirrada, da mão leprosa, um homem com a deficiência, no meio de tantos que ensinavam, sabe, no meio dos doutores, dos fariseus, ele olha e percebe alguém necessitado. Pode ser que as pessoas não nos enxerguem, irmãos. Talvez não saibam da tua necessidade, mas ele sabe. Quando eu falo ele, é com E maiúsculo. Ele, o Senhor. O autor e o consumador da nossa vida nos conhece e nos sonda. Sabe, no meio de tanta gente, ele percebe aquele homem. Era mais um dia de ensino, de leitura, dentro da sinagoga. Mas quando eu olho para essa palavra, eu enxergo quebras de paradigmas. Eu enxergo pessoa que perdeu a identidade devido à sua deficiência. Perdeu a identidade, já não tem um nome devido à sua deficiência. Eu enxergo uma quebra de legalidade religiosa. Eu enxergo a quebra do excesso da lei da retribuição. Eu enxergo pessoas olhando para Cristo, não como discípulo, mas como juízes. Eu enxergo o homem debilitado, obedecendo e crendo que Deus é poderoso para fazer sobre a sua vida. Tudo isso dentro de Marcos capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Quando nós falamos da lei da retribuição, essa lei era muito forte no povo judaico e ainda hoje é muito forte em algumas igrejas. De algo ruim que te acontece, de algum determinado momento que você passa e é um demônio, é um erro, é alguma coisa que você fez, passa uma luta, seja financeira, seja na saúde, alguém está em pecado, já está passando aquela luta, deve estar em pecado, deve ter realizado alguma coisa. Essa lei da retribuição é bem certo de que aquilo que o homem planta, colhe. Mas é bem certo que nem todas as lutas que passamos é porque nós estamos numa situação errada. Olhamos para a vida de Jó. E se havia algum erro em Jó, e alguns vão concordar com isso, era o medo de que os filhos dele fossem tocados. Se olharmos como Jó ele ofertava a Deus pela vida dos seus filhos, era algo constantemente. E às vezes aquilo que nós mais temos medo e queremos, Deus vai usar como forma pedagógica, para mostrar que se ele não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Eu vou falar, aquilo que eu mais temia me aconteceu. De todas as perdas, quando ele perde os filhos, vai demais no coração de Jó. E é impressionante como Deus ele pode usar a dor de uma forma pedagógica de santificação. Sabe? Então, em tudo que acontece de ruim ou provas que passamos, é porque estamos na direção, no caminho errado. Isso é bem verdade quando olhamos para João, capítulo 9, versículo do 1 ao 3, Jesus passando
Ele viu um homem cego de nascença. Os discípulos dele vão olhar para ele e vão falar: olha, mestre. Os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus vai responder com toda a autoridade que ele tem. Nem ele, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Deus está dizendo, ele é cego para que Deus se glorifique, para que Deus seja glorificado na vida dele. Então tem provações que nós passamos, que não é para a nossa morte, é porque estamos todos errados. Estamos fora da direção. Não é meritocracia ou desmérito. Mas é para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. E é difícil pensar assim, sem um nível de espiritualidade. É difícil entender, porque ninguém gosta de ser provado. Ninguém gosta de passar por tribulações, é ruim. A gente está acostumado a correr. Mas quando chega a época da prova, da corrida, a gente não gosta. Quando tem um apito, quando tem um relógio, alguém marcando o seu tempo, é diferente. Somos pressionados na hora da prova. Mas algumas provações vêm para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Quando eu olho para Mateus, capítulo 9, versículo 4 ao 6, Jesus vai curar um paralítico. E ele vai vir, vai ser trazido na sua cama. E vamos ver aí a fé e a estratégia de seus amigos. Porque ele não consegue chegar. Então ele vem com cama e tudo. E quando Jesus vai falar para ele, vai estar ali curando ele, seus pecados estão perdoados. Ele sabe que essa lei da retribuição é algo muito forte. Então alguém pecou para ele se alejar. Alguém pecou para tu estar sofrendo tanto. O que ele vai dizer? Os teus pecados estão perdoados. Mas ele sabendo que isso era um ponto muito forte ali no meio dos judeus, ele vai falar para ele assim, ó, isso é mais fácil. Teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. Para ele tanto faz. Já que o problema era o pecado, então ele perdoa o pecado. Já que o problema era a enfermidade, ele cura. Para ele não tem dificuldade em relação a isso. Porque para o Filho do Homem tem autoridade e poder para perdoar pecados. Ele disse: paralítico, levanta, toma a tua cama e vai. Porque toma a cama, toma o instrumento que te aprisionava. Para te mostrar que eu sou poderoso para fazer. Ele poderia quebrar a cama, chutar a cama, largar a cama, não. Pega aquilo que te aprisionado, agora carrega aquilo que te aprisionado. Para que todos vejam que o Filho do Homem tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Então Jesus, quando entra naquela sinagoga, ali o que imperava era a lei da retribuição. O que imperava ali na sinagoga, na pequena igreja judaica, era o legalismo religioso. Legalismo, legalidade, vem de legalidade. Quando olhamos assim para a palavra nua e crua, não é ruim. O que é alguém legalista? Alguém que basicamente é fiel à lei. O sentido de haver um apreço estrito por um código legal. Alguém que é fiel. Então a palavra ali, o cumprimento é o legalista. Mas quando fala de legalismo religioso, não está falando de uma forma positiva. Está falando de pessoas que são legalistas, que elas apontam para a Bíblia, sabe, tem um cuidado, aparentemente um cuidado minucioso de observar a lei, mas a pessoa distorce, acrescenta coisas, sabe, para o seu próprio pensamento diante daquilo que ela acredita, sem olhar a palavra no todo. Assim eram os fariseus. Eram legalistas. Além da lei, eles cobravam muito mais interpretações do que tinha na lei e distorciam em favor próprio daquilo que eles acreditavam e não daquilo que realmente a palavra dizia. Pastor, qual é o problema do legalismo? O legalismo religioso, a dificuldade é que ele separa Deus da sua palavra. Sabe, não enxerga Deus num todo. Só pega um ponto. E Deus? Onde está? Então, naquela época, eles separavam Deus da sua palavra. Hoje as pessoas separam a palavra de Deus. Eles querem a Deus, mas não querem a sua palavra. Tanto é verdade que eles vão distorcendo as coisas. Eu vi uma menina, ela falando assim, olha, se Jesus voltasse hoje, se ele estivesse na terra hoje, ele se sentaria com os mendigos, ele comeria com as prostitutas, ele andaria nos bairros mais pobres,
Mas a palavra diz que na sua segunda vinda não será assim. Quando ele vier, a trombeta já vai ter tocado. Os selos vão ter sido abertos. E virá trazer juízo sobre toda a terra. Esse é o que a palavra diz, é diferente daquilo que se acredita. Então as pessoas estão romantizando. Mas se Jesus viesse hoje, como ele já veio, só poderia ser uma segunda vinda, sem observar a palavra. Sabe, o legalismo é algo perigoso, porque ele cai na meritocracia. A gente acha que as pessoas têm que chegar porque merecem ou simplesmente se posicionam. Mas quando olhamos para a palavra, ninguém aqui merece nada. É graça. É claro que isso não impede, não tira a responsabilidade de Deus de nos posicionar. Porque Deus também manda nos posicionarmos. Mas se fosse por posição, se fosse pelo cumprimento da palavra, não haveria salvação para nenhum de nós. Porque é impossível o ser humano cumprir a palavra. Paulo, Pedro, Lucas, João, com todo o currículo deles, não comprariam sua salvação. Não chegariam nem perto do passaporte para a vida eterna. Porque quem consegue isso é ele. Ele é o único que pode pagar o preço. Sabe, ele é o único que tem um currículo capaz de nos salvar. Então Jesus, quando entra naquela sinagoga, ele está ensinando algo para quem quer aprender algo dele. Primeiro é sábado. Segundo o judeu, sábado é dia de descanso. Mas descanso para salvar? Descanso para amar? Descanso para curar? Porque se caísse um cavalo, se caísse uma ovelha na vala, eles trabalhavam a favor deles. Mas para ajudar o próximo, não. Sabe, não é que os fariseus eram uma raça muito ruim, pelo contrário, os intérpretes da lei, os estudiosos da palavra. O problema é que às vezes nós podemos estar perto da palavra, mas longe da palavra. Pastor, não dá para dividir, sabe quando a gente divide isso? Separa quando a gente não enxerga da forma certa. Achamos fazer o certo, nós podemos estar fazendo errado. Jesus, outra vez, ele entra na sinagoga. Ele entra na sinagoga. Tem a mulher que não podia ficar reta. Ele entra na sinagoga e outra vez, não era a primeira, não era a segunda, não era a terceira vez. Ele vai ver ali um homem da mão mirrada. O homem estava no lugar do ensino. Estava no lugar da palavra. Ele estava no lugar certo e na hora certa. Naquele dia, Jesus estava ali. Naquele dia Jesus ia se manifestar. Pastor, Jesus não está na casa, sempre está. Na casa que ora ele, onde se confessa o nome dele, onde se clama, onde se vê através do nome dele, ele se faz presente. Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, ele é o nome. Se é o nome dele que está na frente, ele está na casa. É claro que ele está na casa. Jesus está na tua guerra. Jesus está nas tuas situações. O fato dele não ter se manifestado ainda não significa que ele não está. Naquele dia, ele não só estava. Naquele dia era mais do que um dia ordinário, um dia corriqueiro. O extraordinário estava para acontecer. Jesus ia se manifestar naquela situação. A minha oração nesta noite é que ele se manifeste nas várias situações aqui representadas. A minha oração nesta noite é que ele se manifeste. Sabe, que o haja de Deus seja hoje para a nossa vida. Essa tem sido a minha oração até chegar nesse culto. Que o haja de Deus seja hoje na nossa vida. Não como uma das irmãs de Lázaro, que vai falar assim, não, ele ressuscitará naquele grande dia. Sabe, temos fé para amanhã, mas a questão é, olha para alguém, tu tem fé para hoje? Essa é a questão. Sabe, é o haja de Deus hoje. É uma oração que rompe os céus. Sai do ordinário e entre no extraordinário. Hoje. Uma oração que estremece as cadeias. Mas nós somos 19 pessoas aqui dentro. E é capaz, se um ou dois tiver fé para isso. Romper o ordinário. Rumo ao extraordinário. Só que Marcos 3, versículo 2, vai dizer o seguinte. Eles estavam observando se curaria no sábado. Para o acusarem. Olha o nível da legalidade religiosa. Para alguns, irmãos, é melhor que você fique doente. Para alguns é melhor que você continue sem ver. Tem sempre aquele que vai orar pela tua vida e aquele que não está nem preocupado com isso. Sabe, eles vão falar sobre isso. O culto estava completo, irmão. Eu creio
que havia adoração, havia ensino, havia palavra, havia enfermo, havia os críticos. Sim. Os que não estão acreditando em nada que Jesus está fazendo. E havia Jesus. Tudo isso no mesmo lugar. Igual culto público, de domingo, tinha de tudo. Tem de tudo. Os críticos, os necessitados, o ensino, a palavra, Jesus que ia se manifestar. Tinha tudo no culto. Agora, o culto onde ele está não é um culto normal. Ele é o dono da casa. Ele faz o que quiser, como quiser, na hora que quiser e do jeito que ele quer fazer. Os outros pensam não vai impedir Jesus de agir. Tem gente que olha e acha que a gente não vai chegar. Olha e acha que nós não somos capazes. Olha e acha que nós somos fracos demais. Mas o que os outros pensam, nosso respeito não muda nada. Ele faz quando ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Ele é poderoso para fazer. Tudo estava completo. O interessante é que quando as lutas vêm, alguns perdem a sua identidade. O homem, ele não era comum. Qual é o nome dele? O homem da mão. A deficiência dele tomou o lugar do nome. Era mais conhecido como um nome. A Bíblia não fala ele como nome. Sabe quando é que as lutas roubam a nossa identidade? Quando é que nós passamos a sermos conhecidos pelas nossas deficiências? Aquele é o irmão que nunca acaba nada que começa. Aquele ali é o irmão carnudo, aquela ali é a irmã que só vive doente, aquela ali é a irmã que só vive desanimada, aquele é o irmão tribulado, aquele é o irmão sem noção, aquele é o irmão destoado. Tem momentos da nossa vida que as nossas dificuldades vão roubando quem nós somos. Sabe, agora ele já não tem um nome, ele é apenas o homem da mão mirrada. Ele é conhecido pela sua deficiência. Ele era conhecido pelas suas limitações. Sabe, ali vai o irmão maluquinho. Ali vai o irmão que não é muito certo. Ali vai o irmão que é destemperado. Sabe, as dificuldades vão tomando a identidade. Vão roubando a nossa alegria. Não me chamarei mais não me chamareis mais Noemi. Significa agradável. Agora me chamarei Mara. Amargura. Sabe, é quando as deficiências vão roubando quem nós somos. Esse homem estava da mesma maneira. Da mesma forma. Agora ele era o homem da mão ressequida. Ranceníase. Seria isso hoje, né? Já que andar escondido. Vem da retribuição, tá o quê? Em pecado, sai de perto dele. Ele é imundo, não pode ir. Deixa ele de lado. Não é assim, gente que dá muito trabalho, não, deixa pra lá. Não vale a pena insistir nele, não. Então tinha roubado a identidade dele. Ele é apenas o homem da mão mirrada. É apenas o irmão que dá trabalho. É apenas o irmão que não bate muito bem. É apenas o irmão que só é um murmurador, é aquele irmão carnudo, é as deficiências. Tomaram o nome, tomaram a identidade de quem ele era. Agora ele é o homem da mão mirrada. Mas ele nos ensina algo importante. Mesmo com toda a deficiência dele, enfermo, limitação, ele estava no lugar onde a palavra era ensinada. Isso é algo que essa passagem ensina, irmãos. É não estar ausente do culto devido à sua deficiência. Mesmo limitado, mesmo de canto, mesmo de lado, ele estava ouvindo. Sabe, ele podia até estar deficiente, mas a espiritualidade estava em dia. O ensino estava em dia. Pastor, eu estou até com dor. Eu não estou muito bem, mas a oração está em dia. O devocional está em dia. A fé nele está em dia. Pode nem tudo estar bem na tua vida, mas o espiritual estava em dia. Tem gente que parece estar muito saudável, está muito bem, mas o espiritual está lá embaixo. O devocional está quebrado. A comunhão já foi há muito tempo. Ele não. Poderia não estar bem fisicamente, mas o espiritual estava em dia. Estava no lugar onde Deus opera.
Sabe, não se isole. Não desapareça. Pelo contrário, a tua deficiência não é para te afastar de Deus. Deveria nos aproximar. Olha a ação. O Claudemir deficiente indo na direção de um Deus que pode todas as coisas. Imagine o que ele não vai fazer ao nosso respeito. Sabe que as nossas limitações nos aproximem de Deus e não nos afaste. Ele vai para o lugar onde a palavra era pregada. O fato dele estar deficiente, o fato dele, a sua dor não separava do lugar do ensino. E detalhe, irmãos, tem momentos que Deus só nos cura depois que nós aprendemos algo que Ele quer nos disfarçar. Sabe, não agravar os ouvidos. Estava ali, deficiente. Estava ali, limitado. Estava ali, largado de lado, dentro da sinagoga. De lado. O que é encostar no imundo? Lei da retribuição. Legalismo religioso. Alguém pecou. O cara está em pecado, não encosta nele não. Mas estava ali. As pessoas com indiferença sobre a vida dele, mas estava ali. Sabe, eu olho para a Bíblia, e se nós formos fazer a análise do processo, parece que tudo que ele passou foi justamente para viver naquele momento. Sabe, pastor, estou passando por uma situação tão difícil, mas tem um momento onde a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida. Parece que tudo que a gente está passando é por um único momento, o momento que ele vai se manifestar e vai glorificar o nome dele através da nossa existência. Naquela situação, naquela dificuldade, eu sinto a presença de Deus naquilo que eu estou falando, através daquela dor. Sabe, ele está ali. Alguém que precisa, alguém que não tem mais nome, é o nome da mão errada, alguém cuja as limitações tomaram o nome, a identidade, mas está ouvindo. Está no lugar da mensagem. Está no culto de quarta-feira. É dia de metrô, mas está no culto de quarta. Sabe, está cansado do trabalho, mas está no culto. Está ouvindo o ensinamento. Está ouvindo a palavra. Glória a Deus. Aí no versículo 3, Jesus vai olhar para ele. Jesus já ouviu. Onde ninguém viu. Onde ninguém fazia questão de vê-lo. Onde ninguém fazia questão de enxergá-lo. E se ele estava ali, provavelmente estava escondido. E a mão estava escondida em algum lugar, que era para ninguém ver a mão. Ele estava escondendo a deficiência. Ele estava escondendo a limitação. Tu pode esconder de todo mundo a tua deficiência. Tu pode esconder de todo mundo a tua limitação e os teus medos. Mas para ele é claro como a neve. Dele não dá para esconder nada. Dele não dá para disfarçar. Não dá para botar a mão no bolso, não dá para botar a mão para trás, não dá para maquiar o coração, não dá para dar um glória a Deus, ou a paz do Senhor com um sorriso amarelo, porque ele sabe aquilo que tu pensa, aquilo que eu penso, ele sabe quem nós somos. Jesus vai olhar para ele, vai falar assim, ó, levanta, vem para o meio. Só conseguimos estar no centro da vontade de Deus. Jesus foi o centro da nossa vontade. Não tem como. Pastor, onde é o centro da vontade de Deus? Onde as coisas acontecem a nosso favor. Onde nós estamos na direção certa. O homem que nunca foi centro de nada. Nunca esteve no centro de nada. Nunca foi foco de holofote. Agora Jesus vai olhar para ele, porque Jesus o vê. No meio da sinagoga ele chama ele. Eu estou conjecturando ele lá atrás, quase no final. Lá na portaria está o diácono Silvio. E Jesus chama ele, vem para o meio. O homem que nunca foi centro de nada. Sabe quem nos leva para o centro é Cristo, irmão. Quem nos dá notoriedade é o Espírito que habita em nós. Não temos nada em nós. Pela primeira vez alguém que só andou de largo, alguém que só andou na marginal, que anda na margem, que anda do lado de fora, que anda só observando agora é o centro das atenções. Mas o interessante não é porque ele tinha algo demais. É porque quem o chamou tinha algo demais. Sabe, nós não estamos, às vezes, embaixo dos holofotes porque nós temos algo demais. É porque aquele que nos vocacionou tem todo o poder e toda a autoridade. Vem para o centro. Vem para o meio. Ir para o meio significava se expor. Ir para o meio significava sair da zona de conforto. Sair do esconderijo.
da camuflagem. Ficava escondido lá. Mas agora Jesus chama ele para se expor. E sabe por que muitas das nossas não somos curados? Não queremos nos expor. Nós não queremos sair da zona de conforto. Mas ele é tirado. Imagino que para ele deve ter sido muito difícil. Eu não sei quanto tempo ele tinha a mão. Eu não sei por qual período. Eu já vi alguns historiadores falar que ele era aprendiz de sacerdote. Que no meio da construção do templo, a pedra caiu. A pessoa fala cada coisa. Mas enfim. Não sei quanto tempo ele estava vivendo dessa maneira. Porque tem enfermidades, meu pai, que vem de uma vida toda e outras se manifestam no meio do caminho. E a gente nem esperava que isso acontecesse. Mas agora ele está de largo. Se um dia ele apareceu, se um dia a luz que brilhava era dele, a enfermidade agora tirou todo o brilho. Se um dia ele teve algum brilho, se um dia ele foi orgulhoso, se um dia ele foi prepotente, agora não era mais. Agora era alguém que andava de largo e à margem de tudo aquilo que acontecia. Mas, por mais uma vez, aquele que é poderoso chama ele. Vem para o meio. E até para isso, presbítero Fábio, precisa de posicionamento. Porque nem todo mundo quer se expor. Mesmo quando Jesus chama. Nem todo mundo quer se expor, mesmo quando Jesus fala. Nem todo mundo quer se expor, mesmo quando Jesus toca. Nem todo mundo quer se expor, mesmo quando ele se manifesta. Ainda assim, tem gente com medo de mostrar a sua lepra. De tirar a armadura e mostrar o que tem por dentro. Com medo de se expor. Mesmo sendo Jesus que estiver chamando. Irmão, se é Jesus que está chamando, sai da posição que tu está, toma uma posição diferente e se expõe. Porque se ele chama, ele tem um projeto. Se ele chama, ele tem um porquê. Se ele chama, ele tem um propósito. E ele sai, ele obedece. É impossível ser curado sem obedecer a voz daquilo que Deus quer fazer. Ele vem para o centro, alguém que nunca andou no centro. Isso aqui é lindo. Porque ninguém estava nem aí para ele, continuava não estando. Mas pela primeira vez os olhos estão nele. Porque ele está com Cristo. Quando nós estamos com Cristo, irmão, provavelmente, muitos olhos estarão fitados na nossa vida. Porque nós estamos em Cristo. Então não se preocupe, não. Todos acompanham a sua vida. Se você estiver em Cristo, vai ser dessa maneira. Chama ele. Mas não queremos nos expor. Sabe, irmão Neide? Na hora que é necessário se expor. Na hora que é necessário a gente mudar a posição para sermos abençoados. Pastor, mas eu não gosto muito, mas se Jesus está te chamando, tem que se expor. Jesus ia falar o seguinte no versículo 5. Olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. Olha para alguém e fala assim: estende a tua mão. Jesus está falando assim: mostra para mim a tua miséria. Mostra para mim a tua dificuldade. Mostra para mim a tua vergonha. Mostra para mim a tua doença. Mostra para mim a tua fraqueza. Primeiro ele fala: vem para o centro. Sai da posição que tu está, se expõe. Agora não é para os outros, não é para pastor, não é para presbítero. Mostra para mim. Estende. Ele já sabia o que ele tinha na mão. Mas ele está falando assim: ó, me mostra. Vai chegar até a minha presença a tua dificuldade. Mostra para mim a tua fraqueza. Mostra para mim o que te envergonha. Mostra para mim o que se deixa de largo. Você já entregou para Deus a chave dos compartimentos da tua vida? De todos os compartimentos. Todos eles. Até aquele porão lá no fundo da casa. Onde tu varre tudo que te incomoda e joga lá. Já entregou essa chave para ele? Ele está falando para ela: se expõe. Vem para o centro. Deixa que te olhe. Deixa que fale. Deixa que te veja. Sou eu que estou te chamando. Agora mostra para mim. Chega a mão. Que mão? A boa? Não era. Era a mão esquerda. Já chamou. Já fez se expor. Já foi para o centro. Agora me mostra. E mostrando para Cristo. Estava mostrando para todo mundo. Essa é a grande questão aqui. A direção a Cristo. Não tem que se preocupar com o povo, com o auditório, mas mostrando para Deus, está se aveludando a alma. Está ficando exposto.
está mostrando para todo mundo. Mas só tem um momento em que Deus ele nos expõe dessa forma, na frente de todo mundo. Quem tenta nos envergonhar para não dar nada sem propósito é Satanás. Mas quando Deus nos expõe, tem um motivo. Olha para alguém e fala assim, ó, é para mudar a tua realidade. Quando é Deus que chama e te expõe, é para mudar a tua realidade em alguma área da tua vida. Alguém te chamou para orar, não vou mais no culto não, o pastor está me chamando muito para orar. Está me expondo muito. Mas se é Deus que está usando o pastor, ele quer mudar alguma área da tua vida em relação à oração. Me chamaram para pregar no congresso, pensei 1000 vezes, não vou não, vou desistir. Se for Deus que colocou o teu nome na boca da liderança, de repente está abrindo uma porta que você, de repente, para tudo estava fechada. Ele quer começar a operar através daquela porta. Sabe? Aprenda a fazer a leitura do processo. Se é Deus que está chamando, não vai ser envergonhado dele. Independente do que sair da tua boca. Pode sair a palavra mais simples. Se é que tem palavra simples, eu acho que não tem. Eu estou mudando minha concepção. Chego aqui, ó, vou trazer uma palavra muito... A palavra do Senhor é repleta de poder e autoridade. Se há simplicidade, sim, na forma, mas a palavra do Senhor é poder para a salvação de todo aquele que crê, vai dizer Paulo. Essa é a palavra, esse é o Evangelho. É a chave que liga a terra ao céu. Se tem simplicidade, é que eu vejo poder, glória e autoridade. O vaso simples, mas a palavra não. A palavra não. Vai chamar ele. Vai falar assim, mostra para mim. Não esconde. Mostra nessa noite. Eu não sei que parte da tua vida está errada. Mostra para ele, está chamando nessa noite. Está falando, alguém se expor, pode se expor, vem para o centro, vem para o meio. Mas seu pregador tira a capa. Mas você ainda tira a capa. Mas seu duro tira a capa e desce. Mostra. Sou pastor, tira a capa e desce. Mostra para ele a dificuldade. Mostra para ele a área. Pastor, ele já sabe, Jesus já sabia também. Mas queria que ele mostrasse. Queria que Jesus já sabe o que tu precisa, mas quer que você fale. Quer que você ore. Quer que você pense. Ele estendeu as mãos. E a mão ficou sã como a outra. Deus curou a mão para reativar o movimento. Deus não te curará para que você se esconda. Não se pode esconder sobre a mesa. Tem que botar onde? Deus vai curar para ativar. Deus vai curar a mão para o trabalho. Deus vai mexer na tua saúde para que você fale do que Ele fez, para mexer na saúde de outros. Deus vai te levantar com poder e autoridade em minhas lutas, para que você seja usado para levantar outro. Deus não vai curar por curar. Ele tem propósito. Sabe, quando curar, tem que olhar tudo, faz, aí a gente está batendo muito nessa tecla. Temos que aprender a fazer o devocional no processo. Devocional é o que? Leitura do processo. Se Deus me trouxe até aqui, me colocou aqui, trabalhando na minha vida, tem um significado dessa guerra toda. Está me curando para me usar para curar outras pessoas. Deus quer ativar a tua vida espiritual através do seu toque, do seu mover. Não chegamos aqui por chegar. Não estamos aqui por estar. Sabe, que Deus possa trazer um mover e ativar através da cura a nossa vida. Ele estendeu as mãos. Ela fica restituída e sã, assim como a outra. Não é à toa que ele reativou. Não é à toa que ele curou, meu povo. Sabe, às vezes Deus vai fazendo tanto por nós, irmãos. E a gente não para fazer a leitura do processo de como Deus é bom. Já agradeceu pelas lutas?